Olá, eu sou o Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez para conversar e comentar com vocês sobre a obra Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, capítulo 10, título O Perdão. Acho que só o título já daria para a gente comentar bastante, né? O capítulo começa dizendo para nós das primeiras peregrinações do Cristo e dos resultados dessa peregrinação, dos resultados que ela trazia de cura, de amparo, daquilo que o Cristo estava colocando como semente nos corações dos homens. E a partir daí, é, Jesus começa a despertar a ira de alguns judeus rigoristas que Humberto de Campos coloca. Eu já chamo a atenção aqui para que a gente tenha cuidado, né? Hoje, no movimento cristão espírita, que nós temos que ter cuidado como nós estamos nos comportando diante de algumas situações para não nos arvorarmos de bastiões da verdade, de guardiões do Evangelho do Cristo e com isso criar situações, mecanismos de rigor, de cobranças desnecessárias, indevidas e muitas vezes não cristãs. É preciso que fiquemos atentos a isso. Muitas vezes nós acabamos procedendo de maneira descabida, dizendo para nós mesmos que estamos mantendo o rigor do Evangelho. Então a gente vai ver nesse capítulo como Cristo trabalha essa situação com os seus discípulos, né? Jesus faz uma viagem de Cafarnaum até Nazaré. E nessa viagem, o clima fica realmente muito pesado, muito ruim. Jesus e os seus discípulos sofrem diversas hostilidades, dificuldades que ele acaba enfrentando de uma maneira bem diferente do que os discípulos esperavam dele. Mas eu queria já aqui também colocar algo para que nós pudéssemos pensar a respeito disso. Ele fala das dificuldades enfrentadas. Então eu pergunto, o que é a dificuldade para cada um de nós? O que nós julgamos dificuldades no nosso caminhar? E acho que o mais importante também é tentarmos entender por que julgamos isso ou essas coisas dificuldades. Para um autoconhecimento, porque muitas das dificuldades que nós dizemos que temos, a fonte pode estar dentro de nós. Então vale uma reflexão já para isso. E interessante que nessa viagem para Nazaré, olha que atualidade, né? Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se desenhava com essas dificuldades que estavam sendo impostas a ele, e não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras, e muitos buscavam neutralizar as ações do Cristo por meio de falsas notícias para desmoralizá-lo. As fake news de hoje criavam fake news a respeito do Cristo, tentando desmoralizá-lo perante a população e o povo de Nazaré. Então, em todo momento do caminhada do Cristo, ele sempre teve a presença de adversários, quando a boa nova, empregada por ele, estava atingindo já diversos corações. E o Cristo nota que diversos discípulos, né, estão agindo e se comportando de maneira indevida diante dessas situações que estão acontecendo. E ele sabe que ele tem que agir, que é preciso entrar em conversações íntimas com eles. Por quê? Porque isso afetava Filipe, Simão, Pedro. Olha o que Humberto de Campos colocou. Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região de Nazaré, trocando palavras ásperas. É uma maneira de dizer que
Filipe e Simão Pedro discutiam com as pessoas que estavam falando mal de Jesus. E ele fala também de Pedro e André, que advogavam a causa de Jesus com expressões incisivas e sinceras. É aquilo que a gente chama de jogar a sinceridade da verdade na frente do outro. Era o que Pedro e André estavam fazendo. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi, que é Mateus, né, protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos. Olha como é que a coisa estava tomando uma proporção realmente muito grande. E o que é que Jesus decide fazer? Jesus decide se retirar com os seus discípulos de Nazaré, voltando a Cafarnaum. E é interessante que a maioria dos apóstolos, segundo Humberto de Campos, prosseguia em discussões nesse retorno e estranhavam que Jesus, o mestre, não tinha feito nada. Daí a alguns dias, olha como é que Jesus trabalha com o tempo, né? Nós, na nossa ansiedade, nas nossas inseguranças, nas nossas vontades de sermos o repositório das verdades, a gente age de sopetão. Mas Jesus não. Jesus deixa que se passem alguns dias. E é importante a gente entender como trabalhamos o tempo diante das dificuldades, dos momentos que precisamos expressar o Cristo, a divindade que existe em nós. Porque nos perdemos quando ansiosamente queremos dar respostas para aquelas agressões, para aquelas situações difíceis que convivemos. É preciso entendermos o tempo como um elemento importante para a transformação, para baixar um pouco a fervura do ambiente, né? Para deixar com que as coisas comecem a se acalmar naturalmente, para que o Cristo depois pudesse abordar o assunto com eles. Mas eles não aguentam, né? E como nós, vão procurar o Cristo e dizem: mestre, muitas vezes estávamos nos chamando de servos de Satanás, e nós reagimos prontamente. Foi Pedro que falou isso com uma sinceridade ingênua e até aguda, né? Na frente ao Cristo. E Filipe disse, nesse momento, para o Cristo, que eles estavam operando para que a contradita ficasse clara para aqueles que estavam, de alguma maneira, tentando colocar a mensagem do Cristo de lado ou desacreditar a mensagem do Cristo. E o Cristo, muito calmamente, ele já começa falando com todos os discípulos a passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Pelo fruto se conhece a árvore. Olha o que o Cristo fala. Acaso poderemos colher uva nos espinheiros? Ou seja, naqueles momentos de dificuldade, o que nós poderíamos colher dali? Vamos ver como Cristo trata isso. O que ele fala? O Cristo diz assim, que procurou ensinar naquele ambiente hostil que a melhor réplica é sempre o do próprio trabalho. A manutenção do trabalho, independente das dificuldades que surjam e do ambiente hostil. E ele bota assim, o esforço útil que seja possível fazer deve ser feito. Bonito isso, né? Porque muitas vezes a gente se perde, a gente se esquece que nós estamos trabalhando para o Cristo, com o Cristo, e acabamos agindo de maneira equivocada, errada, ansioso, querendo... Esquecemos o foco que estamos ali. Por que estamos aqui? E vamos caminhando por uma discussão desnecessária. E ele coloca assim ainda, só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros. Então a gente só deve dar testemunho daquilo que realmente é um ato sincero de nossos
corações. Porque se nós dizemos que o Evangelho mora em nós, que nós estamos procurando servir o Evangelho, é porque esse Evangelho ele tem que ser colocado à mostra através de atos puros, reais, que não podemos dizer que pregamos o amor gritando ódio. É incoerente. Como eu vou aplicar o amor se eu quero, na verdade, bater no outro, como Simão Pedro, Filipe, Tiago, André e Levi? E ele continua: não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Será que a gente muitas vezes não se sente violado porque as pessoas com as quais nós estamos nos comunicando não dão a mínima para nós? Isso me lembra a passagem do livro Paulo e Estevão, em que Paulo foi à Grécia falar e lá ele sofreu uma grande humilhação porque muitos não lhe deram atenção. E ele se achava capaz, inteligente o suficiente, de levar os conhecimentos do Cristo aos gregos. Será que isso não foi vaidade? Será que não é nossa vaidade também querermos ser amados por todos? Ele continua: agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Então, muitas vezes, esse amar, esse agradar, ele está não sendo algo real, mas algo falsamente colocado como uma convenção, mas que no fundo não tem um pingo de verdade sobre aquilo que você está realmente representando naquele ambiente. Muito educadamente nos aceitam, nos escutam, mas e a gente acha que agradou. E o Cristo está falando isso. Então, todos os portadores da verdade do céu foram incompreendidos entre os seus contemporâneos. Jesus fala isso. É só a gente pegar o Antigo Testamento e observarmos que todos os mensageiros do Cristo foram incompreendidos. Todos os profetas, Moisés, Abraão, todos foram totalmente incompreendidos por aqueles seus contemporâneos. Por que com Cristo seria diferente? Ele segue e ele demonstra que, na realidade, quem tem que mudar são as pessoas que estão convivendo com Cristo. Porque o Cristo ele já atingiu uma estabilidade emocional que aquilo ali para ele sabe que é um processo, que as pessoas vão se modificar, né? E eles continuam. Simão Pedro, ele fica colocando algumas questões de Filipe para o Cristo, tentando ainda levar ao Cristo situações em que o Cristo pudesse responder a eles sobre esses movimentos complicados. E ele diz, o Filipe diz assim: eu, inclusive, fui tido pelos meus próprios companheiros de discipulado, né, pelos meus próprios irmãos da comunidade, que olhavam para mim, vendo essas falhas e me criticando. Como é que vai ser, então, o futuro do Evangelho? E aí o Cristo reflete um pouco e diz assim: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. O que vai ser do futuro do Evangelho se nós não aprendermos a conviver com as dificuldades, a nos comportarmos de maneira correta diante de tudo aquilo que se torna um obstáculo para que a gente possa levar o ensino, a boa nova do Cristo. E os dois discípulos, Simão Pedro e Filipe, acabaram compreendendo aquela situação e Jesus continuou assim: sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade do coração, tudo é possível. Por isso o título do capítulo, o perdão. Então o perdão está na base. Só que Jesus acrescenta: o perdão não exclui a necessidade da vigilância. É preciso que fiquemos atentos aos nossos atos, aos nossos pensamentos. Porque, assim como o perdão não exclui a necessidade da vigilância, o amor também não prescinde da verdade. É necessário que
que caminhem juntos. E olha que interessante, o Cristo aqui começa a falar então de Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do versículo 20 até o 26 ou 28, em que ele fala: quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Então, por isso a importância do perdão, para que nenhum de nós se apresente diante do Pai ainda com ódio no coração. Imagina você desencarnando junto com o seu inimigo e se apresentando os dois diante de Deus com ódio no coração. É isso. O perdão é o movimento em que a gente trabalha a capacidade de entender o outro e caminhar com o outro. E ele ainda fala um pouco de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, porque Simão Pedro, depois dessa colocação do Cristo, em que a gente não pode se apresentar com ódio no coração diante do Pai, pergunta, então, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu terei que lhe perdoar? Será 7 vezes? E aí ele fala, Mateus capítulo 18, como eu disse, que não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o perdão do Cristo fica muito claro ainda para todos nós no seu momento derradeiro, quando ele roga ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, deixando já para a gente pensar e buscar um pouco de conhecer a nós mesmos, como nós tratamos dificuldades que se apresentam no nosso caminho, o que nós julgamos dificuldades e por que julgamos dificuldades. Isso traz um entendimento sobre o que carregamos aqui dentro, quem nós julgamos os nossos inimigos e por quê. Será que nós não estamos sendo vaidosos demais, querendo que todos nos aceitem e aceitem aquilo que nós estamos dizendo? Né? Será que como nós estamos trabalhando o perdão daquele que de alguma maneira cruzou o nosso caminho e houve um desentendimento, houve ideias que se chocaram? Não há limite para o perdão, porque a figura dos 70 vezes 7, quando Cristo responde a Simão Pedro, é dizendo para Simão Pedro, Simão, não tem limite, não há contagem possível para que a gente possa dizer, chega, não perdoo mais. Nós temos que perdoar sempre. E como nós temos tratado o perdão? Estamos trabalhando o perdão sempre de maneira absoluta, buscando essa verdade do amor no nosso caminho? Como nós temos feito essa relação com o outro? Porque vai chegar o dia que nós deveremos nos apresentar diante do Pai e nós temos que dar conta daquilo que trazemos nos nossos corações. E é bom, e seria excelente, que nós pudéssemos apresentar os nossos corações repletos de amor e perdão pelo semelhante. Muito obrigado e até a próxima.